Fala galera, aqui é o Frank, tudo bom? Hoje vamos falar de um assunto que é muito legal e muito importante para os deficientes e que as pessoas têm poucas informações. Trata-se um pouco da legislação que nos dá alguns benefícios que são importantes para o nosso dia a dia. A maioria desses benefícios está regulamentada pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão às Pessoas com Deficiência. Então eu não vou tratar nesse nosso vídeo sobre qual o número da lei, como funciona. Eu vou dar uma ideia do que existe e caso você se sinta com vontade de buscar essa legislação a seu favor, você pode procurar um advogado. No meu caso, eu procuro a Vilma Cacique, que já foi alvo de algumas filmagens nossas. Ela pode dar uma boa orientação para você e você vai ter mais facilidade em conseguir o benefício conforme legislação. Vamos junto verificar? Todo mundo preparado para o nosso primeiro curso de carne inclusivo para deficientes visuais, que vai acontecer no dia 23/8? Pessoal, esse vai ser muito importante. Nesse grupo vai ter 10 deficientes visuais, 5 patrocinadores e 5 representantes da classe empresarial de Joinville. Vamos fazer um curso de carne, ensinando os cortes e ensinando como assar as carnes. Também vamos ter que degustar as carnes para ver se elas estão do gosto da turma. Então, nossos patrocinadores por evento: Oficina Pouzin, Centro Automotivo Pouzin, Casa de Carnes Dom Toro, Carvão Pega Fogo e Chopp Charlestown. Então, primeiramente, vamos falar sobre salários ou sobre remunerações que um deficiente visual tem como direito ao perder a visão. Se você é funcionário, pagava INSS, você tem direito à aposentadoria. Só que na última reforma previdenciária houve uma mudança que prejudicou os deficientes, mas já está em análise no governo para melhorar, para voltar ao que era antes. Então, quem se aposenta por invalidez tem direito a 60% do valor que recebia de salário. E existe um quadro evolutivo de acordo com a quantidade de tempo que você prestou de serviços ou de remuneração ao INSS. Então, basicamente, você perdeu a visão e não estava aposentado, você tem direito à aposentadoria por invalidez e o valor seria de 60% da sua aposentadoria. Caso você perdeu a visão e dependa de ajuda de terceiros para alimentação, para tomar banho, para, sei lá, você precisa de ajuda para sobreviver. Existe uma regra ou uma legislação falando que você tem direito a mais 25% do valor da sua aposentadoria, para que seja pago essa mão de obra que vai lhe ajudar. Então não precisa de um comprovante, um salário, um recibo, mas você vai ter direito mensalmente à sua aposentadoria por invalidez, mais 25% para auxílio para as pessoas que não conseguem se virar sozinho. Já falamos de quem tem uma remuneração vinda do INSS. Agora vamos falar da remuneração para as pessoas que não trabalhavam ou que foram perder a visão de nascença. Eles têm direito ao BPC, Benefício de Prestação Continuada. Como funciona o BPC? O BPC funciona da seguinte forma: quem não tem condição de se sustentar ou de que a família sustente, tem direito a um salário mínimo, desde que você seja enquadrado como baixa renda.
Existe uma regra para enquadramento de baixa renda que eu não vou entrar aqui. Caso você se sinta necessário, você conversa com o advogado, ele vai lhe instruir melhor. Mas, basicamente, quem não tem remuneração ou quem a família tem um salário baixo, tem direito ao valor de um salário mínimo como o BPC. Normalmente, o que acontecia? As pessoas se viam protegidas pelo BPC e acabavam não procurando emprego, porque antigamente entrava-se em um emprego e automaticamente perdia o auxílio do BPC. Então, em 2021, surgiu uma nova legislação falando que as pessoas que entrarem como aprendiz conseguem acumular o salário vindo da empresa. Se for até 2 salários mínimos, você consegue acumular o salário vindo da empresa e mais o BPC. Por 2 anos, você consegue acumular essas duas rendas. Depois de 2 anos, entende-se que você já está relacionado com o mercado de trabalho e você perde o direito ao BPC. Mas uma vez que você perca o serviço e não se enquadre mais ao mercado de trabalho, você pode solicitar novamente o BPC. É uma regra para que dê o impulso para a pessoa entrar no mercado de trabalho. Se você entrou no mercado de trabalho e não é por aprendiz, não é como aprendiz, você terá o benefício do BPC suspenso, você não sai do BPC, você ainda é uma pessoa que tem o direito ao BPC, só que não vai ter a remuneração enquanto estiver trabalhando. E você vai receber uma ajuda, um benefício de auxílio, que é metade do BPC, também pelos próximos 2 anos, acumulando o salário e esse segundo benefício, que você precisa também entender melhor desse assunto com o seu advogado, mas você tem direito a esse valor de remuneração. Então, BPC, para quem não tinha plano de previdência, dá direito a um salário, desde que enquadrado como baixa renda. Esse benefício continua atuando para as pessoas que entrarem como aprendiz, continua funcionando por 2 anos. E se você entrar numa função definitiva, o BPC é suspenso. Se você for sair da empresa, você retorna ao BPC com remuneração. E se passando 2 anos, você, quer dizer, ele é suspenso e você tem o direito a um outro benefício que é metade de um salário mínimo concomitante com o salário que você receba da empresa. Passando 2 anos, você também perde o direito a esse outro benefício e caso perca o emprego e tal, você vai ter que voltar a solicitar o BPC novamente. Entendido? Regras e remunerações mensais? Quero falar também agora sobre o benefício para transportes do deficiente visual. Os deficientes visuais têm algum benefício no transporte, mas esse benefício tem variações de acordo da sua cidade, do seu estado e algumas outras regrinhas que funcionam individualmente. Vamos primeiro falar sobre o transporte local ou regional ou dentro da cidade. Cada cidade tem a sua regra para essa isenção. Tem algumas cidades que não dão essa isenção, é uma lei municipal, tá? Então tem algumas cidades que não dão essa isenção, tem cidades que dão isenção para pessoas com renda, com baixa renda, tem cidades que dão o benefício para todos os deficientes e tem cidade que dá o benefício para o beneficiente e para o condutor do beneficiente. Então, examine na sua cidade como funciona, porque você pode ter um benefício que não está usando. Em relação aos transportes estaduais e nacionais, também existe
algum benefício de redução e de isenção de tarifa. Mas você tem que entender qual é os seus trajetos e verificar na companhia, porque funciona de acordo com as companhias de transporte. Quanto a deslocamento aéreo, ao que eu estudei, existe um benefício para o deslocamento aéreo, mas na maioria do benefício funciona não para o deficiente, e sim para o acompanhante. Então, de acordo com a companhia, vai de companhia para companhia, você pode ter o direito de um benefício ou de uma isenção de até 80% do valor do seu acompanhante. Também é interessante verificar que você tem o benefício na sua conta de elétrica e de água. Esse benefício na conta elétrica e na conta de água vai funcionar de cidade para cidade, de estado para estado e de acordo com a capacidade financeira. Se você for enquadrado como baixa renda, o benefício é maior e de acordo com a sua remuneração vai diminuindo a quantidade do benefício. Também temos algum benefício nesse sentido em relação ao IPTU. De acordo com as cidades, ela pode até excluir o pagamento do IPTU. Se você tem o BPC, automaticamente vai ter o seu nome cadastrado às companhias de água, luz e da prefeitura. Então, automaticamente já deve vir o benefício que você tem. Agora, se você não tem o BPC, você vai ter que requerer junto às companhias e verificar qual que é a sua taxa de isenção para que você possa ser beneficiado. Entendido essa segunda parte? Agora vamos falar um pouco sobre benefício para aquisição de veículos e de imposto de veículos. Primeiramente, vamos falar sobre IPVA. Todo o deficiente visual que tiver um carro em seu nome tem isenção de IPVA. Não importa o ano de fabricação, não importa nada. Se ele for deficiente visual, ele tem direito à isenção do IPVA. Então, se você não tem a sua isenção, procure, porque você tem direito. Se você é deficiente visual e tem interesse na compra de um carro novo, você tem direito à isenção do IPI e do ICMS. Então, esse benefício pode ser maior ou menor, existe uma regra e que essa regra muda a cada ano de acordo com a inflação. Então, o IPI, você tem direito à isenção de IPI de acordo com a potência do veículo do seu carro. E ele tem um limitador de valor. Então, quer dizer, se você comprou um carro até 200 mil, você tem direito de isenção de IPI. E, de acordo com a motorização, é o valor do IPI. Quanto maior a motorização, maior é o valor do IPI, então maior é o desconto na aquisição do veículo. Quanto ao ICMS, a régua está um pouco mais embaixo. A isenção de IPI funciona 100% para veículos até 70 mil reais. E veículos até 100 mil reais, você só paga o diferencial, ou seja, o valor de ICMS de 70 para 100. E carros comprados, por exemplo, na região de São Paulo, o ICMS é 12%. Em Santa Catarina, o ICMS é 17%. Então, existe uma diferença de valores de ICMS de estado para estado, de acordo com as regras do CONFAS. Entendi. Tem mais uma partezinha aqui que é interessante. Os deficientes visuais
mesmo não sendo condutores, têm direito ao uso de vagas para deficientes. Então, você sendo deficiente visual, você pode tirar a carteirinha para colocar no carro no estacionamento de deficientes. É mais um benefício que a gente tem em relação a veículos, moto, carro, ou ônibus, ou caminhão, o que você tiver circulando junto. Tá? Entendido essa parte? Agora vamos falar um pouco de benefícios sociais. Então nós temos alguns benefícios que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Primeiramente, nós temos uma reserva de vaga em concursos públicos. Então todo concurso público tem um percentual de 3 a 5% de acordo com o concurso para vagas para deficientes. E nessas vagas se encaixam também os deficientes visuais. Nas empresas também temos uma cota de quantidade de pessoas para trabalhar dentro da empresa. Também em torno de 3% dos operários ou dos funcionários tem que ser de deficientes. Temos direito à meia entrada em cinema, circo, jogos de futebol, enfim, em shows, espetáculos, espetáculos esportivos em todo o território nacional. Então, é um outro benefício que a gente tem. Temos locais, cadeiras preferenciais em alguns eventos, e isso você deve perguntar na porta do evento ou na porta do estabelecimento. Por exemplo, em bancos, existem as cadeiras preferenciais para idosos e para deficientes. Então, nós temos direito a sentar naquelas cadeiras. Em shows, eventos de futebol, eventos esportivos, também existe um local reservado para deficientes que a gente pode utilizar ou não. E também temos alguns benefícios em aquisições de equipamento para acessibilidade. Essa é uma legislação que ainda está bem em movimentação, porque na LBI fala em mouse, fala em teclado, em alguns periféricos que a gente possa comprar para o nosso dia a dia. Mas ainda não está lá computador, celular, Alexa, que também é importante para nós. Então aqui eu convido vocês a verificar o que existe e entrar com pedido sempre que possível com qualquer equipamento de acessibilidade que promova acessibilidade, para que os órgãos comecem a se sentir pressionados a aumentar essa gama de produtos para deficientes. Então, esses são alguns benefícios sociais. Agora sobrou, João? Pessoal, além dos benefícios acima citados, nós temos também isenção de imposto de renda, nós temos prioridade na restituição do imposto de renda, nós temos um percentual de valor de empréstimo para financiamento de imóvel em nome dos deficientes de forma geral, e em caso de incapacidade permanente gerada no meio do pagamento do financiamento, sempre é pago um seguro junto com a parcela, e a incapacidade permanente gera a isenção ou a quitação do financiamento, né? E se, por exemplo, for o marido e a mulher que fizeram em conjunto e o marido ficar incapacitado, então a quitação seria dada de 50%. Ou, se fosse a mulher, também da mesma forma, 50%. E agora eu quero falar uma outra regra que é muito importante para as pessoas que têm visão apenas de um olho. Então, eles são chamados pela legislação de deficiente visual monocular. Eles enxergam com um olho normal
e com o outro olho menos de 20%, tem menos de 20% de visão. Essas pessoas se encaixam como deficiente visual. Então, todas as regras citadas acima cabem para ele também. Mas para esse benefício, ele vai ter que fazer perícia e identificar que ele é uma pessoa monocular e ele vai ter todos os benefícios acima citados. Então, se você é monocular, que eu conheço muita gente, quando eu perdi a visão, falou para mim, cara, eu enxergo com um olho só. Então, essas pessoas todas têm direito aos benefícios citados acima, todos os benefícios citados acima. Se você tem esse problema, corra atrás da sua oportunidade. Beleza? Muito obrigado. E aí, pessoal, hoje tivemos grandes informações sobre legislação, benefícios e oportunidades. Você já sabia de todas essas oportunidades? De todas essas legislações? Ou você vai usar algum recurso desse a seu favor? Se você tem essa possibilidade, use, porque não é vergonha. Nada é vergonha, é direito. Se você precisar de uma advogada, eu uso a Vilma Cacique. Ela é uma advogada previdenciária aqui de Joinville. Muito boa e muito séria. Se você ficou até agora, não deixe de dar o seu like, fazer o seu comentário, se inscrever no canal e acionar o sino. O sino vai fazer com que você sempre esteja sabendo dos vídeos que foram gerados. Vamos junto comigo para mais essa empreitada?